Esta é a mensagem do terceiro anjo. Esta é a mensagem que temos de proclamar ao mundo. Mas, irmãos, primeiro eu tenho de viver esta mensagem. E eu não posso proclamar ao mundo uma mensagem que é desconhecida para mim, uma mensagem que eu não vivo. Assim como nós, Cristo estava nesta situação quando veio a este mundo. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. A graça e a paz. O conteúdo desse vídeo faz parte de uma série onde o irmão Rubem Fernandes trabalhará a questão do santuário. Cada compartimento, cada utensílio configura, segundo o apóstolo Paulo, uma parábola, uma alegoria para os tempos presentes. O irmão Rubem vai avançar mais nesse conteúdo e eu queria fazer uma reação. O meu coração se encheu de alegria porque, de fato, as coisas espirituais se discernem espiritualmente e a unidade do Espírito é um grande mistério. Enquanto eu ouvia, eu me lembrei da carta de Paulo a Filemon fazendo uma intermediação entre o escravo e o seu senhor. E me veio à mente o fato de que Rubem é português e eu sou brasileiro afrodescendente. É bem possível que os avós, bisavós de Rubem Fernandes tenham de algum modo, os antepassados dele de algum modo, oprimido os meus antepassados. O povo português, você conhece a história, colonizou o Brasil, trazendo africanos até... Qualquer livro de história apresenta as mazelas que os meus antepassados passaram, e isso é algo relativamente recente. Os meus avós tiveram na infância ainda resquícios da escravidão. No entanto, em Cristo não há mais questões étnicas, raciais, de opressão envolvida. O mesmo Espírito que tem conduzido o irmão Rubem Fernandes às conclusões às quais ele chegou, é o Espírito que também tem conduzido a mim às conclusões às quais eu cheguei, e isso é um mistério. Ele vive em outro continente, em outro país, temos a língua em comum, no entanto, ele teve experiências diferentes, nós não cursamos as mesmas escolas, não moramos nos mesmos bairros, não moramos nem no mesmo país. No entanto, é o mesmo Espírito. E isso é motivo de muita alegria, porque independentemente de raça, etnia, geografia, ou mesmo questões de tempo, espaço, o que quer que seja, quando o Espírito Santo conduz a mente de um dos seus filhos, nós somos gradativamente conduzidos à mesma percepção da verdade. Isso é algo realmente extraordinário. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Rubem Fernandes. Eu conheci virtualmente em nossa sala que ocorre às madrugadas, de quinta a domingo, todas as semanas, com oradores diferentes. Não conheço pessoalmente, mas já o amo no Senhor, porque eu consigo discernir o mesmo Espírito guiando cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E anote o que tiver que anotar, se maravilhe com esse conteúdo, porque de fato é uma grande bênção para nós. Vamos em frente. Santidade não é arrebatamento. É inteira entrega da vontade de Deus, é viver por toda a palavra que sai da boca de Deus, e nós hoje vamos nos concentrar um bocadinho no que é que isto quer dizer. É fazer a vontade do nosso Pai Celestial, é confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz, é andar pela fé e não pela vista, é apoiar-se em Deus com indiscutível confiança e é descansar em seu amor. Eu coloquei todas estas frases aqui numa tabela, num esquema, se quiserem, e nós vamos, à medida que nós vamos vendo vários versículos bíblicos, nós vamos ver 3, 4 exemplos bíblicos de realmente heróis da fé que viveram assim. Nós vamos vendo e vamos comparando exatamente com este quadro que temos neste momento aqui, que nos representa o que é viver pela fé. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer, e como já ontem falamos, não só Cristo veio a esta terra morrer por nós, e Ele também veio viver por nós. E o que é viver por nós? Ele veio viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Ele veio com o seu caráter representar exatamente na sua vida o exemplo para cada um de nós. E é esse exemplo que nós temos que entender, porque Cristo estava exatamente na situação que nós estamos. Cristo veio a esta terra como um ser humano. E foi assim que Jesus viveu nesta terra. É verdade. Cristo teve de viver pela fé para poder realmente executar a obra que ele executou. E ele é muito claro em suas palavras. Em João 5 ele diz: eu
não posso de mim mesmo fazer qualquer coisa. Como assim? É verdade. Assim como nós, Cristo estava nesta situação quando veio a este mundo. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo tinha esta entrega total ao Pai. E ele não fazia a vontade dele, fazia a vontade do Pai. Reparem no nosso quadro de há bocado. É exatamente isso que nós vimos. Inteira entregue da vontade a Deus. Isso é viver pela fé. Cristo também vivia pela fé quando esteve nesta terra. Continua, prosseguiu, pois, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo. Mas o Pai me ensinou assim falo. Mas como o Pai me ensinou assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não me deixando só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Cristo estava aqui a dizer exatamente isto. E ele tinha esta convivência um com o Pai, e é isto que ele quer ter com cada um de nós. Assim como o Pai estava nele e executava as obras nele, também quer estar em nós e executar as obras em nós. Continua num outro texto, em João 14. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Assim como Cristo quer estar em nós, o Pai estava nele. As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Cristo vivia pela fé. O Pai permanecia nele e ele fazia as obras através de Cristo. Assim como o Pai permanecia em Cristo, Cristo quer permanecer em nós. E ele quer fazer as obras em nós. Vamos então ver exemplos, quer do Velho Testamento, que realmente demonstram homens a viverem pela fé. Vamos começar pelo exemplo clássico, não é? Daquele que é considerado por muitos o pai da fé. E vamos começar pelo exemplo de Abraão. Será que Abraão vivia pela fé? Que diremos, pois, que Abraão, nosso pai, segundo a carne, alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Esta é a frase que nós estudamos ao longo dos últimos estudos. A justiça de Cristo lhe foi imputada. O que é a justiça de Cristo? A obediência de Cristo. A obediência de Cristo lhe foi imputada. O que é isto na prática? É a presença do Espírito Santo na vida de Abraão. Abraão estava a viver exatamente no lugar santíssimo. E isso lhe foi imputado como justiça. Não vacilou diante da promessa de Deus. Pela sua incredibilidade, antes foi forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que o que ele havia prometido era também poderoso para o cumprir. Portanto, isso lhe foi imputado como justiça. O que é que ele acreditava? Ele acreditava que a palavra de Deus era verdade. E ele estava perfeitamente convicto daquilo que Deus tinha prometido e ele era capaz de cumprir. E nós vemos exatamente isto aqui no nosso quadro. Nós vemos que Abraão não só queria fazer a vontade de Deus, não só acreditava, mas ele, o ponto 2, o que é que diz? Viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. E era exatamente isto que Abraão estava a fazer. Ele acreditava convictamente daquilo que Deus tinha dito, Deus era capaz de cumprir. E isto é um ponto muito importante para nós entendermos, irmãos.
é que aquilo que está escrito também é a palavra de Deus. E aquilo que está escrito pode ser reclamado por cada um de nós. Porque aquilo que está escrito se cumpre por ser a palavra de Deus. Continua o texto e diz, ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós. A quem há de ser imputado, esta promessa é extraordinária. Assim como a justiça de Cristo foi imputada em Abraão, pode ser imputada em cada um de nós. Nós podemos receber este dom do Espírito, como vimos ontem. Se cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitada para a nossa justificação, para o nosso perdão. Em Isaías 55 nos diz, e isto é um ponto importante, que era exatamente aquilo que Abraão queria, como vimos no nosso quadro, viver acreditando, eu vou pôr outra vez, desculpem lá, ponto 2, viver por toda a palavra que sai da boca de Deus, é exatamente isto, acreditar no poder e na literalidade da palavra de Deus. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que enviei. O poder da palavra de Deus é isto mesmo. Se Deus diz, haja luz, passa a existir luz. Mas nós temos que ter esta convicção, como Abraão tinha e como outros heróis da fé têm, e como vamos ver agora um exemplo extraordinário disto, que a palavra escrita de Deus tem o mesmo poder. Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia, mas executa aquilo que ela tem de executar. E prospera naquilo para qual a enviei. Nós temos um exemplo no Novo Testamento de uma mulher. Uma mulher que acreditou na literalidade e no poder da palavra escrita. E as promessas de Deus na Bíblia são as minhas promessas. E eu tenho que reclamar as promessas de Deus, e eu tenho que reclamar essas promessas para a minha vida, porque elas pertencem-me. E esta mulher acreditou exatamente nisto. Nós só entendemos verdadeiramente a história desta mulher se nós formos ver o que está escrito no original, está bem? Porque no original abre e dá luz sobre realmente esta questão de esta mulher, o ato que ela fez de fé, a cura que ela recebeu, foi porque ela reclamou uma promessa da Bíblia. Cristo curou a mulher com hemorragia. Sim ou não? Quem curou a mulher foi a palavra de Deus. Cristo nem sequer reparou. Foi o único milagre que aconteceu em Cristo, que não foi ele que curou. Foi algo mais. O que é que aconteceu ali? Vamos ver. Para nós entendermos o que é que se passou exatamente entre Cristo e aquela mulher, nós temos que perceber o que é que estava na mente daquela mulher. E temos que perceber o contexto do povo judeu da época. Ora, o povo judeu da época de Cristo ainda cumpria com as leis civis, as leis religiosas, as leis cerimoniais do Antigo Testamento. E nessas regras, nessas leis, também estava especificado como as pessoas se deviam vestir. Em Números 15, 38, diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Portanto, todo o judeu deveria ter nas bordas das suas vestes uma franja, nessa franja um cordão azul, ok? Mas não só, também no seu manto deviam de pôr, portanto, porás franjas nos 4 cantos da tua manta com que te cobrires. Portanto, também no seu manto
nos 4 cantos, portanto, o manto era retangular ou quadrado, e nos 4 cantos tinha esta franja também. Olha, porque é que é importante nós sabermos isto? É que Cristo, como judeu desta época, ele, na sua roupa, tinham de usar exatamente isto, tinham de se vestir exatamente desta maneira. E isto é muito importante porque em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, tinha uma profecia e uma promessa que apontava para a vinda de Jesus Cristo. Diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Jesus Cristo. E reparem o que diz o texto: trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros de estribaria. Está aqui a fazer uma clara referência a Cristo, que ele ia trazer cura, e foi exatamente, Cristo trouxe cura. E saltareis como bezerros, faz-me lembrar o milagre que ele fez do coxo, que ele até saltou de alegria. Então, este texto é uma profecia que Cristo viria e iria curar as pessoas. Mas não só é uma profecia, mas é uma promessa de cura. Só que este texto tem um pormenor muito importante. É que este texto não foi escrito em português, nem foi escrito em inglês. Ele foi escrito em hebraico. E quando foi traduzido para português, a palavra que lá está foi traduzida para asas. Mas a palavra que lá está, que é canap, quer dizer várias coisas. Quer dizer borda, quer dizer cantos e também quer dizer asas. Ora, reparem, quando alguém no tempo de Jesus, quando alguém que sabia hebraico, lia este texto, não lia que Jesus ia trazer cura nas suas asas. E ele lia uma palavra, que era napá, que quer dizer bordas, cantos e asas. Então reparem o que é que estava na mente daquela mulher. Ela, ao ler este texto, ela lia que, e interpretou este texto como sendo de Jesus, como Jesus trazendo cura nas suas bordas ou nos seus cantos. E o que é que esta mulher fez? Ela reclamou esta promessa para si. Se a Bíblia diz que Cristo vai trazer cura nas suas bordas, nos seus cantos, então basta-me tocar nessas bordas, nesses cantos, e serei curada, porque esta palavra terá de se cumprir na minha vida. E o que é que aconteceu, irmãos? Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, tendo gasto tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás e entre a multidão e tocou-lhe no manto. Por que que ele tocou no manto? Porque a promessa de Deus em Malaquias é que Cristo, nas suas bordas, na borda do seu manto, da sua roupa, traria cura. Esta profecia já estava escrita, já estava falada por Deus. Deus sabia exatamente que este episódio iria acontecer. Porquê? Porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, ficarei curada. Esta mulher dizia isto porque viu nesta promessa algo que ela poderia reclamar para si mesma. Ainda sequer que Cristo tivesse percebido o que aconteceu, imediatamente se lhe estancou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que lhe saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente de que nela se havia operado, veio e postou-se diante dele e declarou toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. E eu queria aqui chamar a atenção para estas palavras de Cristo.
Foi pela fé que esta mulher foi curada. Pela fé em quê? Na palavra de Deus. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Isto é viver pela fé. É acreditar na literalidade da palavra de Deus. Isto é viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. O exemplo de Moisés. E aqui nós vamos ver um contraste entre alguém que está a viver pela fé, alguém que está a viver no lugar santíssimo, com outras pessoas que estão a viver no lugar santo e no pátio. E muitas vezes nós não entendemos bem qual é a diferença, mas este exemplo de Moisés mostra claramente a diferença. Em Êxodo 3, Deus disse a Moisés: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho e chegou a Horebe, o monte de Deus. Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo. Reparem, Deus estava a dizer. E isto será por sinal. E muitas vezes Deus faz isto. Além de dizer, ainda dá sinais, ainda dá provas para aumentar a fé das pessoas. E disse isto: falar por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus, onde? Neste monte. Então Deus disse a Moisés: Vai ao Egito, tira o meu povo do Egito, traz o meu povo a este monte onde estamos agora, para aqui servir-me, para aqui me adorares. Então esta era a missão de Abraão. Abraão aceitou essa missão e foi para o Egito. De facto, após as pragas, após tanto sofrimento, tanta luta, finalmente o povo foi liberto. E saiu do Egito, dirigiu-se ao deserto em direção a Canaã. Mas chegou uma altura que Deus os conduziu e chegaram em frente ao mar. E é exatamente nesta altura que nós estamos em Êxodo capítulo 14. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos no deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tentem imaginar esta cena. O povo de Israel, todos aqueles homens, mulheres e crianças, e bens e gado, em frente ao mar, sem ter por onde fugir, olham para trás e ao longe veem um exército a virem na sua direção. Com armas, com cavalos, com carros. Só havia, humanamente falando, um único resultado de tudo isto: a morte para aquelas pessoas. E eles iam ser dizimados por aquele exército. E eles não tinham armas, eles não tinham treinamento militar, e eles não tinham hipótese nenhuma de sobreviver. No entanto, a resposta de Moisés foi incrível. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje fará por vós, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas reparem bem na diferença entre Moisés e o povo. O povo e Moisés estavam ambos a ver a mesma coisa. Estavam ambos a ver o mar à frente, estavam ambos a ver atrás o exército do Egito vir a toda a velocidade, e uns achavam que iam ser dizimados e mortos, e Moisés disse: não. Moisés ainda não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha uma certeza: Deus os iria livrar.
E a minha pergunta é, por que é que Moisés tinha essa certeza? Porque Moisés vivia pela fé. Moisés acreditava e vivia por toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembram-se do texto que nós lemos do Monte Horebe? E eles estavam perante aquele mar. Tinham um exército atrás deles. Mas Moisés tinha a certeza absoluta que não iam ser mortos por aquele exército por um único motivo. É que o Monte Horebe estava do outro lado daquele mar. E Deus tinha dito a Moisés, vai buscar o povo e vide aqui, a este monte, me servir. E se Deus disse que eles iam lá àquele monte o servir, nada podia impedir. Por aquilo que Deus diz, se cumpre. E embora Moisés não sabia o que ia acontecer, não sabia como iam ser livres, naquele momento ele tinha uma certeza. Deus disse que nós íamos àquele lado adorar a Ele. Por isso, mesmo apesar dos meus olhos estarem a ver este exército, e estarem a ver este mar, mesmo eu, pelos meus olhos, ver que é impossível a nossa salvação, porque Deus disse, isso se vai cumprir. E isto é viver pela fé. Nós sabemos o resultado desta história. Que a verdade é que Cristo realmente os livrou. E aquele exército foi todo despedaçado. Mas isto é assim. Porquê? Porque na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. E aquilo que Deus diz, aquilo que Deus promete, cumpre-se. E isto era uma certeza na vida de Abraão. Isto era uma certeza na vida de Moisés. E isto era uma certeza naquela mulher que tinha hemorragia. Não só eles tinham a certeza daquilo que Deus diz se cumpre, eles reclamavam essas promessas para a sua vida. E isto é viver pela fé. Esta mulher acreditava que a palavra de Deus, quer falada, quer escrita, tem este poder. E por isso em Apocalipse 11:6, quando fala das duas testemunhas, ou seja, o Novo Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que a Bíblia, a palavra de Deus escrita, tem poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra de toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Porquê? Porque a palavra escrita é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder em si mesma. Podia ter posto aqui muitos mais exemplos. O exemplo de Elias, que é o que está referido neste texto. Exatamente Elias. Elias ou Eliseu, agora que orou para que chovesse, confiando naquilo que Deus tinha exatamente dito. Mas temos mais exemplos. E queria falar para vocês pelo exemplo de David. E uma história que normalmente nós contamos às crianças. Que é exatamente o início da caminhada de David com Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, desculpem, temos um encontro desigual. Assim como aquele povo desarmado via um exército vir contra eles e sabiam que não tinham nenhuma hipótese, também David enfrentou alguém que humanamente ele teria nenhuma hipótese de sobreviver. Um jovem, na sua adolescência, baixinho, franzininho, contra uma máquina de guerra, que era Golias. Disse Golias a Davi. Disse, pois, o filisteu a David, sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E é certo. David foi enfrentar uma máquina de guerra, foi enfrentar este gigante, este Golias, com um pau e com uma funda. Ele era pastor, as suas armas, era o que ele estava habituado. E o filisteu, por seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu te darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Isto era o que efetivamente ia acontecer.
E se qualquer outra pessoa estivesse lá a lutar com aquele homem, era isto que ia acontecer. Agora reparem nas palavras de David. David, porém, disse ao filisteu: Tu vês a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti com um pau e com uma funda. E este pau e esta funda vai-te derrotar. David estava perfeitamente ciente que ele não era capaz de derrotar a Golias. E por isso as palavras dele não são: eu vim para ti com um pau nem com uma funda. Mas ele disse: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E mais, ele continua e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Deus salva, não com espada, nem com lança, porque Deus é o Deus, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A minha pergunta é: como é que David pôde proferir estas palavras com tanta certeza? Como é que David sabia que ia derrotar e matar aquele gigante, a Golias? Humanamente falando, esta vitória era impossível. Onde Davi foi buscar tamanho fé? Neste momento da sua vida, Davi vivia inteiramente pela fé. E ele, assim como os outros, acreditava na palavra de Deus. Como é que ele tinha a certeza que não ia morrer naquele dia? Como é que ele tinha a certeza que realmente alguma coisa ia acontecer e ele iria derrotar a Golias? É que ele acreditava nas promessas de Deus. Exatamente no capítulo anterior, o que é que aconteceu? No capítulo anterior temos o episódio em que Samuel foi à casa de David. Porque Deus disse que lá estaria o próximo rei de Israel. E após ver cada um dos seus irmãos, nenhum deles o Espírito do Senhor apontou, mas apontou para David. Diz o texto, Samuel 12:13, então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É exatamente isto. David sabia e acreditou na promessa de Deus que ele iria ser o próximo rei de Israel. Ora, se ele iria ser o próximo rei de Israel, poderia ele morrer naquele dia? Claro que não. Ele ainda não era o rei de Israel, não era apenas um miúdo. E ele acreditava exatamente nestas promessas e mais. O Espírito do Senhor se apoderou de David. O que é que quer dizer isto? David vivia no lugar santíssimo. E ele era o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo estava literalmente com ele. E então era o Espírito Santo que fazia as obras nele. Era o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que o levou lá. Foi o Espírito Santo que deu aquela força. Foi o Espírito Santo que falou aquelas palavras. Foi o Espírito do Senhor, foi Deus que matou a Golias. David foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. Assim como Davi, assim como a mulher com hemorragia, assim como Abraão, Deus quer usar a cada um de nós. Nenhuma destas pessoas, destes homens e mulheres, estiveram presentes no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E nós já vimos ontem que esta promessa não tem tempo específico. Está sempre disponível para o povo de Deus e para os seus seguidores.
Deus quer hoje habitar no nosso coração. Deus quer apoderar-se de nós. O seu Santo Espírito quer literalmente viver em cada um dos nossos corações. E eu acredito que Satanás tem uma contrafação para tudo o que Deus tem planeado para cada um de nós. Satanás também tem uma contrafação para isto. Nós vemos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que foram possuídas pelo espírito de Satanás e pelo espírito de demónios. E nós vemos mesmo no Novo Testamento, quer Cristo, quer os discípulos, quantas vezes expulsaram demónios de pessoas. Agora reparem bem, pensem bem. Essas pessoas que estavam possuídas pelo espírito de Satanás e pelo espírito de demónios, eles faziam a sua vontade? Não, eles faziam a vontade de quem os possuía. Essa é a contrafação daquilo que Deus quer fazer por cada um de nós. Deus quer colocar o Espírito Santo em nós. Ele quer que seja o Espírito Santo a possuir cada um de nós e Ele executar a obra em cada um de nós. Foi assim que Ele se apoderou de David. Foi assim que Ele se apoderou de Moisés. Foi assim que Ele se apoderou daquela mulher que tinha hemorragia. E isso só é possível se eu realmente entregar a minha vida totalmente nas suas mãos. Aceitar este desafio e esta parceria. Nós temos duas hipóteses. Ou sermos como Judas, ou sermos como João. O desafio para Deus é não só entrar no pátio, não só entrar no lugar santo, mas o desafio de Deus é entrar com Cristo no lugar santíssimo. E por isso nós, na nossa caminhada espiritual, nós cristãos adventistas do sétimo dia, ou seremos como Judas, ou seremos como João. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Representam cada um de nós, irmãos. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o modelo divino. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir os ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter, como cada um de nós. E ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Mas ao passo que um, em humilhação, estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas ouvinte apenas. Um morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado era santificado pela palavra, pela verdade, exatamente o que nós estudamos no lugar santo. O outro resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Neste caminho de santuário nós temos de tomar uma decisão na nossa vida. Queremos de facto ser como João ou queremos ser como Judas? Estamos a aceitar este desafio de Deus de diariamente sermos transformados pelo seu poder e aceitar o desafio de um dia deixarmos totalmente a nossa vontade e viver pela fé, acreditando que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela que efetivamente nós devemos seguir. Não é bastante fazer a profissão de fé em Cristo e ter o nosso nome registado no rol da igreja. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, a promessa do Espírito Santo habitar em nós. É nisto que sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, como se o Espírito Santo habitar em nós. Esta é a evidência genuína da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, não valerá se Cristo não for revelado em obras de justiça. Temos que aceitar este desafio de Deus de entregar o nosso coração nas suas mãos. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições.
Todo cristão deve estar estampado com a expressão divina. Cada jota, cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina e estará, mais uma promessa extraordinária, estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Deus tem este plano para as nossas vidas. O plano de vivermos vidas pela fé. O plano de acreditarmos realmente na palavra e nas promessas de Deus. Só assim nós podemos realmente fazer a vontade de Deus, cumprir com a sua lei. Se o Espírito Santo for aquele que habitar em nós e aquele que dirigir cada um dos nossos passos. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Esta é a mensagem que temos de proclamar ao mundo. Mas, irmãos, primeiro eu tenho de viver esta mensagem. E eu não posso proclamar ao mundo uma mensagem que é desconhecida para mim, uma mensagem que eu não vivo. Primeiro Deus tem que se apoderar do meu coração. Primeiro Deus tem que fazer habitação em mim, para eu estar pronto para a obra final neste mundo, que é levar esta mensagem maravilhosa a todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir. E eu quero muito fazer parte deste grupo, irmãos. Eu quero muito que cada um de vós faça parte deste grupo. E por isso, o meu desejo é que nós possamos partilhar esta mensagem, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da santificação e, sobretudo, a mensagem da justiça de Cristo, que é Cristo em nós, o mistério do Evangelho. E não só, irmãos, nós possamos falar aos outros esta mensagem, mas, acima de tudo, que ele possa ser uma realidade na nossa vida. Que eu possa, como fez Moisés, como fez a mulher da hemorragia, como fez David, como fizeram tantos outros, entregar realmente o nosso coração nas mãos do Senhor e deixar Ele agir na nossa vida. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.